Pronto, nessa leitura bíblica, né, eu tinha parado no versículo, no capítulo 7. Agora eu vou falar o capítulo 8 e também o capítulo 9 e finalmente o capítulo 10, porque fiquei um tempo aí sem falar, né? Tem que ler todos os dias, encontrar um versículo e comentar sobre esse versículo, né? O que entendeu do versículo que você escolheu. Se for mais de um versículo, portanto que explique tudinho direitinho para poder não ter dúvida. Então, em Mateus 8, né, escolhi o versículo 2. No versículo 2 está escrito 8:2, Mateus 8:2. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Aí eu coloquei: Jesus aceitou a adoração de um leproso e também o curou. Em Mateus 9:18 é semelhante também, mas diz assim: Enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, irmã, impõe a mão sobre ela e viverá, né? Aí eu coloquei aqui um chefe da guarda romana, né? Que naquele tempo tinha somente a guarda romana, não tinha outra guarda, né? Um chefe da guarda romana, quando se aproximou de Jesus, o adorou e novamente ele aceitou a adoração, né? É óbvio que ele também curou a menina. Aí ficou faltando o Mateus 10. O Mateus 10, né? Eu achei aqui não somente um versículo e nem dois, né? Eu achei muitos versículos interessantes aqui e que vale a pena até comentar sobre ele, né? Vou falar sobre cada um aqui de uma forma resumida. Em Mateus 10:18, vou começar por aqui, né? 19, 20, 24, 25, 28, 32, 33. Vamos lá? Diz assim, ó, Mateus 10:18. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios, que nós somos nós, né? Pessoas simples. E quando vos entregarem ao cuidades em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos sereis concedido o que havereis de dizer, né? Deixando claro que não é para se preocupar com o que vai falar, né? Que na hora Deus vai colocar aí, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós, né? O versículo, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo ou escravo, né, como o seu senhor, o seu dono, né? Se chamaram Belzebu ao dono da casa, que é Jesus, né? Quanto mais aos seus domésticos, que servem a Jesus, né? Imagine que é que vai ser chamado aí. Não temas os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanta alma como o corpo. No inferno, tá vendo? Então, depois da morte, né, vai para algum lugar, né? Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de Deus, de meu Pai, né, no caso, que está nos céus. São três céus, né? Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Entendeu? É aqui vem agora embaixo.
A resposta aqui, né? Jesus disse, por causa dele, no servir, os discípulos será levado na presença de grandes ou gentios, né? E não deve se preocupar em memorizar nada, porque ele vai falar através de nós. É, porque ele vai falar através de nós, é o Espírito do vosso Pai, que fala através de nós. Os discípulos devem ser como o seu mestre, e o escravo também deve ser como o seu dono, né? O Senhor. Não temer aos homens, temer a Deus, que pode lançar tanto a alma como o corpo no arde, né? Que o pessoal está falando que é o inferno aqui. E Jesus deixa claro quem o serve ou confessar, falar dele, né? Diante dos homens, e não o negar, ele também confessará e não vai negar-te diante do Pai que estás nos céus. Só para deixar claro aqui, ó, e não deve se preocupar em memorizar nada, porque Deus vai falar através de nós pelo Espírito do vosso Pai, que está no céu, né? Rapaz, incrível essa parte. Corrigindo aí.